A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Bem, para começar eu vou falar um pouco sobre o Poincaré, para a gente situar um pouco ele, porque talvez as pessoas que não saibam muita coisa dele. Ele foi um matemático que nasceu em 1854 na França, e ele foi nomeado engenheiro e se doutorou em 1879. Ele teve algumas obras apenas matemáticas que ele lançou. Depois, quando ele cansou de estudar a mesmice, ele resolveu abrir a mente e escreveu a Ciência e a Hipótese, que nós vamos tratar hoje, em que ele comenta a importância da hipótese para a ciência. Bom, bem, esse livro ele dialoga bastante com, na verdade ele contrapõe o autor Hilbert, e então ele mais tenta explicar que a matemática é uma ciência não acabada e tenta passar a ideia que ela não é exata. Posso fazer? Claro, com certeza. O que é importante aqui a gente perceber? O Hilbert, quem é Hilbert? Estamos falando de David Hilbert, tinha lançado um tratado de álgebra que visava dar o acabamento, assim, o esgotamento de todas as possibilidades do sistema matemático falado naquela área. E, portanto, toda a estrutura de teoremas e axiomas possíveis, né, o Hilbert acreditava ter enfrentado. Projeto esse que depois é reencampado, como vocês bem sabem. O Fred tem um projeto semelhante, o Bertrand Russell vai fazer isso, e como vocês conhecem na linguística, o primeiro Wittgenstein, né? E, portanto, nós teríamos uma estrutura axiomática de uma matemática que seria intuível a partir de todos esses axiomas. E, portanto, teria uma verdade cartesiana. Por quê? Porque a representação da matemática não estaria fora, mas seria interna, seria própria do sujeito. Daí vocês vão dizer, tá, e daí? E daí que isso contrapõe completamente qualquer percepção. Ou empirista, no sentido dado pelo Hume, pelo Berkeley, pelo Bacon, pelo Locke, pelo Hobbes, ou mesmo do idealismo alemão, como por exemplo em Kant. Porque se todo fenômeno acontece axiomaticamente, a matemática não é algo que se expresse fora. E se não é algo que se expresse fora, como é que ocorre o fenômeno? O encontro do sujeito com o objeto. Fala objeto. E aí, o que Poincaré vai trazer de muito novo à luz disso tudo? Dizer que a hipótese fundamental que embasa qualquer estruturação, vou usar a nossa epistemologia, semântico-matemática. Como assim? Uma representação de alguma coisa, por exemplo, uma representação geométrica, ou uma representação de algo. Ele apresenta previamente uma hipótese indutiva. O que é de fenomenal aqui? Não é uma hipótese dedutiva. Eu não estou deduzindo da minha análise, mas há uma hipótese indutiva. Há um discurso prévio de indução. Como assim?
Tudo, mesmo que eu esteja trabalhando na esfera de números naturais, se eu faço uma representação na base do infinito, eu estou trabalhando com hipótese indutiva, porque vocês não têm um modelo que cubra isso. Por exemplo, se eu digo, se o conjunto é representado por todo número que parte de 1 mais x, mais 1, mais 1, então nós vamos ter o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, né? É n mais 1, né? Tá? Eu estou trabalhando com hipótese indutiva, porque alguém tem como fazer a representação do 1 ao infinito aqui? Não. Portanto, vocês vão estar na base do imaginário e, portanto, Michel, quanto tempo? Toda essa construção passa por quê? Por uma lógica do imaginário, portanto, por uma lógica indutiva. Ela é representacional. Eu não consigo ver todos os momentos. E, portanto, eu estou te induzindo tal qual o discurso na prova judiciária. Quando eu digo assim, olha, aqui está a verdade, eu não estou trazendo a verdade, eu estou trazendo uma hipótese representacional. Para relembrar o painel da Gabriela, quando eu bato uma foto lá em Bagdá, da guerra, alguém abre o jornal e diz assim, estou vendo a verdade, isso aqui é uma foto lá de Bagdá. Tu não está vendo a verdade, porque aquela verdade está colocada dentro de um conjunto de valores lá, naquele contexto de Bagdá. Quando eu retiro e trago para dentro de um outro conjunto de valores e conformações, são a notícia do dia a dia, o artigo fulano de tal sobre política, e ali junto está a questão da guerra do Iraque. Aquilo está inserido num outro conjunto de realidade e, portanto, está deslocado. E eu estou induzindo. A verdade já passa a ser uma verdade construída. Não é? Bom, o que é genial? Poincaré está mostrando que a matemática também é assim. E mais, vai te contrapor toda a visão anterior que vai dispor que a própria geometria e a tecnologia da geometria analítica, observe que ela é analítica, isso é parte do princípio indutivo. Por quê? Porque tu não tem objetos de dois planos na vida real. Não existem. E, portanto, tu está partindo de uma hipótese indutiva. Desculpa. E a questão do fim das certezas que daí ele traz, né? Sim, claro, porque, observa, se eu for rediscutir o critério básico inicial, e aí voltamos a todos os nossos pontos que a gente trabalha fora da matemática, eu vou para uma dialógica do Pascal, ou para uma dialética, enfim, e vamos partir das nossas premissas, cada um aqui tem os seus espaços de construção. E o que eu vou discutir? Premissa. Por quê? Porque eu estou falando de indução. E, portanto, tese. E se tese, hipótese. Foi mais ou menos esse comentário que eu fiz sobre a palestra do ministro. Achei muito interessante, mas eram recortes que induziam a dizer, aqui estão os direitos fundamentais. Mas são só hipóteses. Claro, isso mesmo. E a crítica que tem... Está dormindo? E a crítica que aparece no fim das certezas do Prigogine, que ele demonstra que Poincaré, na verdade, tinha uma crítica, fez uma autocrítica, que na verdade esse fim das certezas não era a destruição de tudo, e sim uma análise que permite enxergar a complexidade, que é uma leitura que eu fiz, né? Enxergar a complexidade e entender que essa complexidade, esse recorte traz sim progressos para a ciência. Ou seja, não é o fim, é o fim de um outro paradigma, o início de um novo paradigma. Mas não era a volta ao início, não poderia parecer tudo, a destruição de tudo. E tudo que foi falado no início das palestras se encaixa perfeitamente dentro do que o Poincaré fala nesse livro. Uma coisa muito presente que ele tem na obra é que ele fala que as verdades absolutas, elas só são absolutas porque a gente convenciona que elas sejam absolutas. Na verdade, nenhuma verdade
É absoluta. É indutivo. É, porque é indutivo. E daí a gente tem uma indução por exemplo, do infinito. A gente tem uma noção que vale ao infinito, mas se por acaso algum dia alguém fizer um experimento que prove que não há infinito, essa passará a ser uma nova verdade, que nós, por comodidade e por convenção, vamos adotar. Para isso já tem que ter induzido também a concepção de infinito. Isso, e tu tem que fazer indução do auditório ao plano na matemática, do auditório, por quê? Porque o alcance dessas verdades se dá por adesão. Thomas Kuhn. Deixa eu pegar umas partes que eu separei aqui para a gente pontuar melhor, porque mais da metade do livro ele mostra como é que a gente cria essas verdades e depois ele discute como é que a gente desconstrói essas verdades, como é que a gente tem um pensamento mais crítico a respeito disso, né? Então, há uma passagem muito interessante aqui, que quando a gente cria uma certa teoria na academia, a gente quer que por melhor aproveitamento dela, essa teoria abranja o maior número de casos possíveis. Então, quando a gente cria uma hipótese, a gente quer que essa hipótese abranja vários casos e que esses casos só deixarão de ser abrangidos quando alguém criar um novo experimento que demonstre que aquilo ali não se encaixa na nossa teoria. Um detalhe, quando é que uma regra é regra? Quando ela passa a ser universalizada, não é? Observem o paradoxo disso. Não! Uma regra é regra, ele não é princípio em razão da sua base de competitividade, que tem por base tipo sanção. E, portanto, é pela redução da hipótese de insegurança. Tudo é indutivo, gente. Tudo é indutivo. Nesse caso, a gente pega um exemplo, a propriedade. A propriedade era uma dica absoluta e ninguém contestava isso. Até que chegou alguém que provou por A mais B que ela deixou de ser um direito absoluto, que ela tem que ser relativizado, para o bem comum. Então, essa verdade deixou de existir. Mas isso foi uma perda porque a nossa regra geral deixou de abranger alguma coisa? Não, na verdade isso foi um ganho. Porque a gente não tem como fazer com que todo mundo faça todos os estudos para alcançar todos os acontecimentos que a gente possa prever. Ninguém consegue fazer isso. Portanto, a verdade é histórica, a verdade tem prazo de validade. Na bula da história, na bula da verdade, tem prazo. Né? O Inmetro, se verificasse tese, dizia válido por tanto tempo. Bem, então o que acontece? Daí a gente pensa, mas então tu utilizar essa verdade real como modelo para tudo é perigoso? Bem, ela não é perigosa porque a gente não tem conhecimento do perigo que ela pode causar, porque ninguém fez o experimento para saber se é perigoso. Ele não é perigoso, até que prove que seja. Até que ela seja desconstruída? Não. Na verdade, ela não é desconstruída, ela é uma hipótese. Ela é uma hipótese. A verdade, até a sua comprovação, ela é uma hipótese. Então, para tu fazer ciência, não existe ciência prévia. A hipótese, olha, o que tu está descartando aqui? O Descartes. Tá? Por exemplo, se eu identifico o direito à lei, a lei nunca vai antecipar a lide. Porque a lide vai ocorrer justamente na lacuna. Não é? Então, a primeira lide é a hipótese. Então a gente
não tem como saber qual das nossas premissas tem que ser desconstruída até que a gente chegue a um ponto controvertido que mude aquilo aí. Que é o caso, por exemplo, dessa palestra do STF, do STJ, desculpa, de um recurso especial, tal ponto, olha, esse aqui não pode ser julgado, tem que ser julgado daquela forma. Só que daí, por comodidade nossa e por convenção nossa, a gente pega aquele modelo, para aquele caso concreto em específico, aquele fractal, digamos assim, e aplica universalismo. Ele até vai mais longe, né, o Poincaré, ele vai mostrar que aquela verdade pode ser verdade naquelas condições ideais. Mas da onde eu saio daquelas condições ideais, aí já não se presta para ser universal. Detalhe, Poincaré, agora extrapolando a ciência e a hipótese, Poincaré já tinha intuído trabalhar essa questão ainda antes da virada do século, quando ele enfrenta a teoria dos três corpos. Quando ele enfrenta a teoria dos três corpos, ele vai dizer o seguinte: se lanço imagina que eu lanço um objeto, tá? Esse objeto vai passar por dois planetas. O meteoro vai passar por dois planetas. Portanto, ele vai sofrer o efeito de dois elementos de atração que vão influir na sua órbita. Ambos vão atraí-lo. Eu tenho, diante da atração desses dois corpos, como reunindo condições ideais muito severas, eu até posso calcular os efeitos na trajetória desse objeto. Agora, se eu botar um terceiro elemento influenciando na trajetória desse elemento, eu já não consigo mais ter qualquer forma de precisão sobre a trajetória desse nosso primeiro objeto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho uma conduta humana regulada por uma regra simples, eu até posso imaginar o tipo de resultado que nós vamos ter. Se eu tenho essa conduta regulada por duas regras, ainda que antinômicas, eu também posso até imaginar com alguma precisão o resultado possível. Agora, se eu tenho todo um sistema jurídico potencialmente conflitual, potencialmente antinômico, como é qualquer sistema jurídico, é impensável o resultado preciso de qualquer decisão e, portanto, qualquer trajetória do discurso dentro do sistema. Pode-se dizer, então, que a verdade, ao invés de ser desconstruída, ela é alargada? Muito bem colocada. A verdade só se desconstrói em concreto, assim como a verdade tão somente se constrói em concreto. Porque no caso concreto, tu vai tentar aquela verdade que está alargada. Até porque aquela verdade é uma das muitas verdades possíveis, como a gente já absorveu no seminário da lei, no seminário sobre relatividade. Né? A gente viu que, de acordo com a posição do observador, tu tem uma realidade que se põe passível de se alterar. É falar no Einstein. A gente abordou algumas coisas. E essas leis, elas são verificadas o tempo todo quando a fórmula dela, quando a teoria que engloba ela, é sempre a mesma. Eu tenho uma regra lá, N mais 1 é 2. Então, se eu tiver qualquer número que eu coloque em N, vai ser verdadeiro. No momento que eu mudar a montagem dessa regra, ela vai deixar de ser verdadeira. Então, nisso, a matemática deixa de ser verificadora. Como é que eu posso dizer? Ela não constrói nem desconstrói, digamos assim. Ela só verifica. A mesma coisa que um juiz quando tem uma norma e os casos concorrentes são exatamente iguais. Ele só faz a verificação, não constrói nada. Quando aparece alguma coisa nova... Isso admitindo que a possibilidade de verdade da matemática seria interna à matemática. Né? Tem que contextualizar. Que sentido que o Poincaré está falando isso.
Bem, ele diz que a matemática, tem a física, a matemática, que é a matemática que confere, que faz a verificação da física. E a física nada mais é que várias leis que a gente tem de fenômenos, não sei como é que eu posso conceituar isso. Pode ser, fenômenos. De eventos. Então ela é uma verificação apenas. Só física. Só física. Isso não é matemática. Isso é física. A física matemática é a comprovação. O que Poincaré diz assim, ó, a matemática não tem como ser certo ou errado. A física tem como ser certo ou errado. Sim. É isso que o Poincaré vai dizer. Então, se eu digo assim, n mais 1, conjunto de números naturais, tá? Isso não tem como estar errado. Por quê? Porque dentro do contexto teórico que isso se põe, isso se faz verdadeiro. Tá? Por quê? Porque justamente isso não é descritivo, isso não é analítico, ao contrário do que queria te dizer o Hilbert. Isso é indutivo. Diferentemente se dá com a física, porque a física vai lidar com uma coisa concreta. Por exemplo, vamos voltar para a questão da trajetória. Se a minha descrição não comporta o objeto descrito, ela não é verdadeira. Agora, a matemática se vale como um instrumento dessa descrição para a física. Então, a verdade ou não está na matemática, está na física. Enquanto a matemática, claro. Então, o que nós podemos ter daí? Nós podemos ter daí a mesma crítica, por exemplo, que o Habermas faz ao Weber, e que, portanto, nós podemos fazer ao Kelvin. Por uma percepção de validade no sentido kantiano, toda lei é válida, desde que passe pelo seu processo formal. Agora, se eu admito que dentro da noção de legalidade tem uma percepção de legitimidade, bom, essa noção de legitimidade, ela não é interna ao direito. Olha o Heidegger, olha o Sartre. Por quê? Porque ela não pode encontrar sua base de legitimação do direito, porque a finalidade do direito não está nele mesmo. Essa é o recorte que o Poincaré vai fazer, que é fundamental. E agora vocês estão vendo por que o maior mito, o maior herói para o Einstein era o Poincaré. E quando o Einstein diz assim, o primeiro passo para um grande cientista é a criatividade, o Einstein não estava sendo tão criativo assim. Isso já estava no Poincaré. Quando eu tenho um núcleo, no caso, né, que seria na hora da sentença de direito de família, ou então a separação fosse breve, na decisão ficou assim, um casal que tem composto de marido, mulher, 6 filhos, dentre eles um incapaz, que hoje tem 26 anos, e os outros já cresceram, foram pensando no limite vulnerável, enfim, né? Mas na decisão, na sentença, ele fez o que com o imóvel? Deixou os dois morando juntos, marido e mulher, que já tinham um problema grave de agressões e tudo mais, porque disse que deixou em condomínio, né, a propriedade, dizendo assim, que são todas as decisões que tem isso, né, que não era da alçada dele decidir sobre a propriedade. E isso passou, porque quem atuou aí, o operador de direito, enfim, deixou assim. E veio bater em nós, que hoje já agressões, os filhos, alguns maiores e tudo mais, e ficou esse questionamento que eu me lembrei agora, que trouxe aqui. Como não é da alçada do direito de família essa propriedade que envolvia todas as questões do caso concreto? Aí a gente vai dizer, quem disse que não é? Porque não é o direito da família que diz o que é da alçada. Para mandar para fazer simplesmente, hoje é complicado, porque a decisão ela passa a ser formal, passa a ser patrimonialista e esquece de outras questões. Então, por sorte, tem como revisar tudo isso. Por sorte, não. O sistema tem
tem, né? Mas tem mecanismos de para conta isso. aqui, né? Onde Claro. ficou ele, mas Agora, ele o que modificou. é importante a gente ver aqui? O papel do observador. E o observador aqui, enquanto operador jurídico. A decisão do juiz errada, né? No caso concreto, e passível de reforma. Transitou em julgado, princípio da incerteza. O que transitou em julgado? Não houve recurso. E se houvesse recurso, certamente o recurso ia ser provido? Não, nós temos probabilidade, nós estamos trabalhando no fractal. Princípio da incerteza. Sempre tem que trabalhar com o princípio da incerteza, ou Heisenberg. E aqui o gato está morto por causa da coisa julgada. Agora, tem como se retomar a onda? Tem. Daí por isso que eu digo coisa julgada não é um atributo da sentença. É um princípio do sistema. E por isso que ele é passível de relativização, no caso concreto. Exemplos são rescisórios. E cai tudo aqui, né? Nessa questão que a gente está abordando. Eu trouxe quando eu li direto. É uma simplificação conceitualista do direito processual dizer a coisa julgada é um efeito da sentença. A coisa julgada não é um efeito da sentença, é um princípio do sistema. Se o sistema não comporta o princípio da coisa julgada, não há coisa julgada na sentença. Exemplo disso, alimentos. Por que a coisa julgada está sempre modulada? É porque tem uma regra implícita da sentença de alimentos. É como o princípio fala no caso concreto. Guarda. A finalidade aqui, né? É a incidência. Não digo a música, na questão dos alimentos, a finalidade você. Sim. Né? Alterou a proporção do binômio. Vai alterar o conteúdo dos alimentos. É que esse objeto é um objeto dinâmico. E qual objeto do direito não é dinâmico? Né? Então não tem como. O objeto do direito é dinâmico. Por isso que o sistema é dinâmico, instável, aberto e indeterminado e complexo. Vai. Vamos lá. Então vamos entrar nas probabilidades agora. Quando nós temos uma norma, ela não é criada ao mero acaso, né? Ela é criada quando há várias... Princípio da incerteza para tudo. Quando tu diz assim, uma norma não é criada ao mero acaso. Isso é determinismo. Pode ser que seja. Nós já vimos casos assim, por exemplo, no cunhado do Getúlio Vargas tinha que casar, não sei o que, saiu um decreto de plantão que valeu por 2 horas e meia para o cara fazer não sei o que. Temos que lidar, a corrupção faz parte do sistema. E o fato de nós ignorarmos a existência dela é aquela crítica que se faz do sujeito que critica a janela por não gostar da paisagem. Ou se abraça o erro, a incerteza, né, que são inerentes ao sistema para se trabalhar com ele e dizer, olha, tem que reformar, tem que mudar, tem que... Agora, colocar essas fragilizações do discurso moderno como incorporados ao novo paradigma, isso é falso. Nós não precisamos mais fazer. Olha, nós estamos livres de ter que fazer isso. Nós não precisamos mais. Maravilhoso isso, não é? Mas não é? Não precisamos mais. Acabou. Vocês não precisam de conceito. Vocês não dá mesmo. Vocês não trabalham mais com conceitos. Qual escola hoje faz isso? Parabéns. Então, como eu diria, às vezes as normas não são criadas ao mero acaso, né? Eu falo que são claro, podemos dizer assim que a tendência, podemos falar de tendência, mas certeza não temos. Né? Ainda mais em sociedade de risco. Pode ser que. Claro, né? Vocês viram que o DNA. Vocês, numa sociedade de risco, se a gente receber um exame de paternidade que deu 99,99% de possibilidade de ser pai, o exame pode ter sido fraudado. Nós estamos trabalhando em sociedade de risco. Um exemplo, uma professora me deu uma vez do DNA que foi feito e a pessoa não sabia
mãe tinha se relacionado com gêmeos, e com os dois irmãos, e aí se fez DNA e deu 99,9% de certeza para os Para ambos, claro, a verdade biológica é a mesma para elas. E aí, mais longe, Porque a verdade da paternidade não é uma verdade complexa, não é uma verdade biológica. Só. E aqui o perigo da lógica dela pensar, né? Os dois são iguais, então eu não traí. Até isso pode ficar relativizado. E lembrando ainda da complexidade também do sistema familiar contemporâneo, que hoje lida com elementos impensáveis, por exemplo, nos anos 80. Como exemplo, a noção de poliamor, né? O poliamorismo, né? Enfim. Então, a gente se acomoda com determinada norma, levando isso como verdade, porque a nossa intuição é que aquilo ali pode mesmo ocorrer, que há uma probabilidade que aquilo ali ocorra. Então, quando nós temos essa determinada convicção, a gente se acomoda com ela porque ela é provável de acontecer. Então, quando dois casos acontecem, digamos, duas ações de alimentos, elas não são iguais, as duas ações, elas são diferentes, porém semelhantes. Então, a norma se aplica àquilo ali, porque há uma probabilidade que aquela norma se adapte a vários casos distintos, porém muito semelhantes. E quando a gente trabalhar de casos distintos, porém semelhantes, nós não estamos aplicando diretamente a norma, mas estamos aplicando o juízo de equidade. Não é nem analogia, é equidade. Tá? Analogia é quando eu digo, o caso é diferente, o caso não se adapta, mas pode ser composto pela norma. Daí eu estou fazendo uma analogia, né? Equidade é quando eu digo assim, não, é outro caso, porém é comportado pela norma. Daí eu faço equidade. O próprio cálculo de probabilidade, ele não nos traz uma certeza sobre a própria probabilidade, mas é confortável para nós. Isso aí nos dá um chão, porque a gente nunca toma algo como verdade se nós não estamos confortáveis, não estamos pisando num terreno seguro. Tanto é que a gente sempre busca algo parecido, né? Quando o contrato de leasing foi incorporado no direito brasileiro, o que aconteceu? Vai trazer aquele instituto jurídico novo, digamos, só que a gente não tem ideia do funcionamento dele. Daí chega alguém e diz, olha, é como se fosse isso. Então tá. Então, por analogia ou por aproximação a algum instituto que nós já tenhamos, a gente tem uma segurança maior e a gente acaba se deixando levar, a gente acaba aderindo àquele novo instituto de forma pacífica e nos acomodando com o uso daquele instituto. Deixa eu ver o que mais eu posso falar sobre probabilidade. Então, algumas pessoas, alguns matemáticos, né, na época que o cálculo de probabilidade foi criado, condenavam ele. Só que a grande maioria das pessoas, dos estudiosos, levava aquilo ali como uma forma de precisar de determinadas coisas, porque tu não pode tornar nada científico se tu não tem como, de alguma forma, colocar dentro de um recorte. Então tu tem que ter a probabilidade usada para quê? Para dar o chão, para a gente fazer o recorte de determinada coisa e poder escrever algo um pouco fundamentado sobre a teoria. Qual é a intenção? Prever. E nesse momento, o cientista vira místico. Porque aqui passa a ser esperado dele um papel não de descrição, mas um papel de sondagem do futuro, do amanhã, papel de previsão. Né? E na margem dessa noção de previsão se constrói todo o discurso moderno em todos os cantos e recantos de ciência sobre segurança.
Então, é para criar essa segurança que nós temos que criar esses detalhes, né, na ciência. Porque eu não posso embasar uma ciência ou uma teoria em cima de uma intuição física ou de percepção. Digamos, eu vou carregar essa mesa aqui, eu sou um halterofilista, para mim vai ser fácil. Daí chega o Arone, digamos que ele é um halterofilista, vai achar que é muito mais pesado essa mesa. Nós temos que criar uma unidade padrão para dizer, olha, a mesa ela pesa, mas pesa muito pouco. Bem, esse muito pouco é muito relativo para várias pessoas. Então a gente cria essa unidade para ter uma segurança, para universalizar aquela constatação. Que a gente retorna à hipótese. E de novo, o meu juízo não é um juízo de verdade, é um juízo de verossimilhança. E, portanto, um juízo de probabilidade. Para usar um termo do Poincaré, menos jurídico, mais matemático, probabilidade. O juridicês chama probabilidade de verossimilhança, né? Que é a probabilidade de verdade. Olhem só, né? É um paradigma moderno incrustado em nós, né? O vero. Que é campo de incidência e é gravidade. Então, que me cura, até onde vai, até onde é suportável. Lembrando que a norma é gravidade ao discurso, né? Porque né? Porque está aqui E manda. Lembre-se, para quem quiser a referência nossa, vocês têm no meu texto sobre o Habermas, que o Habermas vai dizer que na sociedade moderna, a nossa própria noção de legitimidade sempre passa por um olhar de legalidade, né? E por isso a justificação sempre é uma justificação normativa, né? Por isso é natural que as normas atraiam o nosso discurso, né? Mesmo quando estou discutindo lá no jogo de canastra, baixou, já tinha o canto do buraco, estava impedido, não estava impedido quando entrou na área. Eu estou lidando com regras. Toda legitimação do discurso passa por uma legitimação de validade de regras, né? E, portanto, de legalidade. Onde é que essa probabilidade começa a ser, deixa de ser mística? Eu diria que ela é sempre mística e ela nunca é mística, né? Que coisa paradoxal. Então é uma hipótese. Por isso ela é sempre mística, porque ela vai muito de... Quando eu digo qualquer coisa que eu diga vai dar adesão no auditório. E ao mesmo tempo, para eu ter dito, é porque houve uma adesão minha ao auditório, a ponto de me motivar a falar ao auditório. E, portanto, a adesão é mútua. Ou elite. E daí não é adesão. Ou é uma outra forma de adesão, que se chama repulsão. Lembrando que as nossas paixões nos influenciam e os nossos ódios também. Está dizendo que o atrator comporta as duas, a atração e a repulsão. E a repulsão. Porque quando eu digo matar alguém pena de tanto a tanto, eu tenho um atrator para o teu discurso. E matar alguém, a pena tem que se fixar entre tanto a tanto. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma repulsão à conduta. Não mate. Não mate, senão tu vai... E isso é natural. E, portanto, o sujeito na pós-modernidade é um sujeito ionizado. Não há neutralidade. Gostei dessa expressão. Legal. Eu não sei, mas eu acho que dentro da nossa epistemologia fica claro. Dialógico por natureza. Claro. Mas é incrível como a gente não consegue se livrar dessa herança de só se sentir confortável através da concretude das regras. Ontem mesmo eu estava lendo um texto do professor Luiz Renato Ferreira da Silva, né, da casa, e da PUC, e eu achei muito interessante que ele comentou assim, ele estava falando sobre a função social. E ele disse, a função social já se encontrava há muito tempo no sistema, a jurisprudência já vinha reconhecendo, a Constituição já trazia e tudo mais, mas o fato dela ter sido trazida
no corpo do Código Civil, e isso nos traz muito mais conforto. Eu não lembro exatamente qual o termo que eles usam, mas era nesse sentido, do conforto. Agora que está no Código Civil, então estamos mais confortáveis. Quer dizer, admitir que já estava no sistema, mas só concreto. O termo como que eu me referi a isso no Congresso? Eu disse que o novo Código Civil era cavalo de Troia. E a barriga dele estava cheia de conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. E o muro da nossa cidade é a democracia. Pois é, eu penso assim, acho que o professor Tepedino trabalhou um pouco com isso, acho que a gente também vem há muito tempo trabalhando essa noção de segurança. Eu imagino que a gente não deve desconstruí-la, a gente só deve deslocá-la, né? A segurança, não é que a gente não tenha mais segurança, a gente tem mais segurança, não está mais naquela densidade das normas, das regras. Até porque aquela segurança sempre foi falsa. E porque ela vai segurar uma coisa, vai deixar insegura o outro. Assim, mas numa aleatoriedade ou num, né? A segurança. Eu lembro como ela era usada como argumento. Exatamente. Daí vira a dança das cadeiras, né? Sim. Vamos ver quem é que fica em pé. A segurança está muito mais ligada hoje às probabilidades, na verdade. E, portanto, a competência. De quem opera. E aí eu dizer, batendo no Luma, né? Não me venham falar de autopoiese. Um tribunal medíocre vai alegar um direito medíocre para uma sociedade. Claro. Em qualquer sentido. Um tribunal fraco epistemologicamente vai ficar à mercê de bons advogados. Que vão, à luz do discurso do utilitarismo, vão transformar o direito num direito corporativo. Não é? Nós temos isso em grandes exemplos no direito neoliberal. E, do outro lado, também um tribunal fraco diante do Estado, né, como, por exemplo, nós vamos ver o direito de Cuba, né, o direito da antiga União Soviética, também não é um direito, também é um direito que se submete, é um direito que não traz aquele conteúdo básico de direitos fundamentais para o sujeito, né, que pode ou não ser o recorte do melhor para nós. Agora, democraticamente, foi escolhido esse caminho pelo vértice constitucional. Então, na medida em que se busca um direito civil constitucional, tem que se buscar a realização desse mínimo social. Consegue discutir tudo a nível constitucional. Tanto que, agora como eu estou pesquisando, direito ambiental constitucional, direito urbanístico constitucional, direito civil constitucional, essa coisa de precisar de lei por essa quantidade de lei, mas na verdade a lei ela deveria vir, então, para regulamentar, né, e não para reforçar aquilo que já está. Exatamente. Muito bom isso. O papel não é o reforço, não é fazer valer algo que está na Constituição, porque ali vale. O papel da lei é concretizar. E quando se diz, e falou muito bem, André, então temos tudo já na base do direito constitucional, é verdade. Isso quer dizer que não precisamos de leis? Não, só que quero dizer que não são essas leis que vão fazer as coisas existirem. Já estão aí. Elas vão regulamentar, vão regular melhor, vão dar maior concretização, vão deixar mais claro. Agora, dizer que não há antes disso, isso é falso. E daí a dificuldade de se trabalhar com princípios que se tem, né? Porque os princípios, eles mostram que o direito não tem essa certeza toda que se pretende, né? Eu vou sempre relativizar alguma coisa em prol do outro, conforme o caso concreto. Então eu não tenho certezas, eu tenho probabilidades, conforme eu estiver posicionando os atos. Exatamente. E improbabilidades, que também vão poder se efetivar diante do princípio da certeza, como a gente viu o exemplo da lei. O cara, uma decisão completamente errada. Sim, mas se tu não recorrer, vai ficar. E na própria lei já tem a escolha de um valor em detrimento do outro. Pode ter. Mas já tem. Poderá ter.
Bem, em resumo, cada lei é quase sempre considerada simples, até que se prova o contrário. Então, uma lei é para regular aquilo ali. Quando ela não consegue mais regular aquilo ali, por outra coisa, por algum outro motivo, o problema vai se tornar complexo e vamos precisar de uma lei um pouco mais complexa. E daí, a necessidade de torná-la simples novamente. Porque a ideia da norma, no meu entender aqui, é que ela seja de fácil compreensão geral para que o maior número de pessoas possa se apropriar dela para concretizar a hipótese. Muito bom, muito bom. Esse é o meu fechamento, porque eu acho que não tem mais muita coisa a acrescentar. Há muita coisa a dizer, mas eu acho que eu não estou apto ainda. Não diga isso, não, foi muito bom. O texto é riquíssimo, né? Muito. Repetir para vocês, Henri Poincaré, a ciência e a hipótese. Esse é o que tem da UNB, né? UNB. A história da UNB. Bom, gente, aberta a palavra. Epistemologia é completamente sem fronteiras, né? Vocês estão trabalhando com Poincaré, a base do pensamento matemático einsteiniano. De que ano, filho? 1903. 1903. Genial. Muito bom, indico a leitura para todo mundo. Eu talvez não soube me expressar muito bem, porque eu não. Há determinadas coisas que eu só entendi do livro, ouvindo o Aroni falando, mas agora que todo mundo já teve uma noção prévia, eu acho que se forem ler vão entender tudo sem problema nenhum. Há muitas exemplificações matemáticas, né? Só que elas não são tão complicadas de se entender. As exemplificações matemáticas têm esse papel, por exemplo, o conjunto dos números naturais, para mostrar que há um princípio de indução. E é claro, e é razoável que ele recorra à matemática e a gente vá buscar entender essa matemática. Mas, por que é fundamental entender Poincaré? O teorema da incompletude do Gödel se funda em Poincaré. Daí vocês vão dizer assim, claro, ele está louco. Gödel é a escola de Viena. Gödel é diálogo da escola de Viena. E se é diálogo da escola de Viena, é estruturalista. Está lá nas bases do Carnap. Tem um projeto como o do Hilbert, que o Poincaré está batendo. Não. Ele vai chegar para dizer assim, olha, existem as bases axiomáticas que nós podemos encontrar. Porém, se houver um deslocamento das premissas, essas bases se repõem. E aí, o que está na base do teorema da incompletude do Gödel? A infinitude da matemática. E, portanto, ao contrário do que o Hilbert dizia, que o Hilbert fazia o que o Wittgenstein fez com a filosofia, botou um ponto final na filosofia, dizia assim, olha, aqui acaba a filosofia e a partir daqui tudo é poesia. Foi o que o Hilbert fez com a matemática, no caso com a álgebra, né? Com a geometria euclidiana. E os não euclidianos vão derrubar. Como você sabe, todo mundo aqui sabe a diferença da geometria euclidiana e não euclidiana, né? A euclidiana vai ter por base os superfícies planas, né? E as geometrias não euclidianas não trabalham com superfícies planas. E, portanto, extrapolam as possibilidades que o próprio Hilbert colocava. A partir disso, o que o Gödel demonstra? Demonstra a possibilidade de uma eterna incompletude e, portanto, de um eterno crescimento da matemática. Observem que tudo isso vocês já encontraram no direito, enquanto sistema. Eu fico só com uma dúvida, assim, eu posso dizer, eu adoro essas coisas conclusivas, né? Olha a certeza aí falando. Eu posso dizer que o fim das certezas é uma certeza? Ou é um ganho apenas? Eu acho que tu estaria sendo determinista. Sim. Que é da certeza. Então, não. Certeza não é certeza.
possivelmente, Tem grande probabilidade. agora vai chegar lá no ponto que todos nós aqui cansamos e abrimos mão dessa investigação em razão de um pensamento mais cômodo. E aí, o princípio da incerteza de Heisenberg de novo se fez presente. E nós todos viramos dogmáticos. E aí? Não poderemos, será que nós todos não vamos envelhecer? Será que o nosso radicalismo não vai envelhecer? Será que a nossa inquietude não vai envelhecer? Tomara que não. Quanto a isso, incerteza. E aí, gente? Eu lembrei do filme Educator, do filme alemão que você já viu. Não vi. É, bem legal, que é são um grupo de jovens que são socialistas ali naquela época, mais de 68 por aí, eu imagino que seja, que eles vão na casa das pessoas que têm muito dinheiro e só trocam os móveis de lugar e deixam uma mensagem: vocês têm muito dinheiro, só para as pessoas ficarem no choque. Só que tem um dia que eles estão fazendo isso e chega o cara em casa. Eles ficam pensando: o que a gente fala agora? Eles dizem: vão levar o cara embora. E o cara fala isso: pai, eu era que nem você, só que eu perdi essa embuste, essa luta, esse engajamento. E aí tem esse paradoxo entre nós não podemos dizer se amanhã nós não vamos ser conservadores. quem se acomoda. Lembra-se, os revolucionários franceses eram o espírito do avanço da modernidade. Para vocês hoje, isso é o ápice do conservadorismo. E o tempo anda a uma velocidade cada vez mais acelerada. Não é assustador. Mas isso não... Nós podemos amanhã ser conservadores, mano. Ou talvez não, talvez as ideias de hoje sejam conservadoras amanhã. Talvez. Nossas ideias podem ser conservadoras. Agora, em que ponto nós somos vestidos pelas nossas ideias? Hoje sim, talvez amanhã estejamos vestindo outras ideias. Ou não sejamos mais conservadores, embora essas ideias fiquem no tempo. Muito bom. O que é importante aqui relembrar na esteira do que o Michel fala? Os desconstrutores. Nós temos que sempre aplicar os desconstrutores. Sim, também é nosso. Também é nosso pensamento. Também nós temos que nos desconstruir a todo momento. Lembrando que a psicanálise aqui exerce um papel fundamental ao nosso lado, conosco, para a gente também estar sempre nos analisando, nós conscientistas diante dessas posições. Por quê? Porque se há democracia, e eu acredito que há democracia, a democracia maior, quando se dá um olhar sobre o direito, é explicitar as bases de qualquer inclusão. E isso, bem ou mal, em alguma medida, passa por uma base psicanalítica. Não me assusta não chegar na rua que você tá lá. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar
conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel